O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos catequizandos, queridos catequistas também aqui presentes, nós estamos celebrando hoje a solenidade da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E celebrar a Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo é justamente confirmar tudo aquilo que nós escutamos durante esse período do tempo pascal. No próximo domingo nós vamos encerrar esse tempo tão bonito no qual Nosso Senhor Jesus Cristo foi nos acompanhando quando Ele aparecia para os seus discípulos, nos ensinando a beleza cada vez mais da ressurreição, da vida eterna, de comer do banquete que foi preparado para cada um de nós. E celebrar, meus irmãos e minhas irmãs, a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo é celebrar essa grande alegria, como vai falar no final do Evangelho de hoje, onde os discípulos voltavam para o templo alegres, felizes, bendizendo a Deus por aquilo que eles acabaram de ver e também de escutar as palavras de Jesus. No início do Evangelho de hoje, Nosso Senhor Jesus Cristo relembra que o Cristo deveria sofrer e deveria ressuscitar no terceiro dia. E aí, a partir desse ressuscitar no terceiro dia, nós somos convidados a ser testemunha dessa beleza da ressurreição. E quando nós somos realmente anunciadores da palavra de Deus, nós anunciamos aquilo que o Evangelho de hoje fala. Nós devemos iniciar primeiramente o que? A conversão e depois o que? A remissão dos pecados. O anúncio da palavra de Deus começa por aí também. E Cristo, quando Ele começa seu ministério, o que Ele fala lá em Marcos? Convertei-vos e crede no Evangelho. E o Evangelho ali, meus irmãos e minhas irmãs, era justamente a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho vivo, que depois se torna a palavra, no qual nós escutamos todos os dias e também aos domingos. E aí nós somos convidados a escutar essa palavra que deve cada vez mais transformar a nossa vida. Na primeira leitura de hoje,
nós escutamos duas coisas importantes, no qual a primeira leitura nos apresenta. O que? O envio do Espírito Santo e a missão do que? Dos apóstolos. E aí Lucas, no Evangelho, vai falar que vós sereis testemunhas de tudo isso, e vocês devem anunciar a palavra de Deus, daquilo que vocês receberam, começando por Jerusalém, depois pela Judéia, Samaria e até o fim do mundo. E naquele tempo, meus irmãos e minhas irmãs, o fim do mundo era onde? Era Roma. E aí Paulo termina a sua missão aonde? Em Roma. E Roma se torna o quê? O centro da nossa fé. Porque Pedro e Paulo se encontram ali. E aí nós somos convidados a olhar para esses dois homens que também são padroeiros dessa paróquia. O seu exemplo de fé e de anúncio, de não ter medo de falar sobre a palavra de Deus, não ter medo de falar sobre nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós somos convidados sempre a olhar para onde? Para o nosso batismo, para aquilo que nós recebemos como missão. Daqui a pouco, no próximo domingo, nós vamos celebrar a descida do Espírito Santo, a festa de Pentecostes, a festa da unidade, a festa da igreja, aonde realmente começa a igreja a partir do que? Da ressurreição, a partir da ascensão, a partir do envio do Espírito Santo sobre toda a igreja. E nosso Senhor nos lembra, no Evangelho de hoje também nos lembra, também lá na primeira leitura, vós sereis testemunha de tudo isso. Então, qual testemunho que eu estou dando para aqueles que não estão dentro das nossas comunidades? O que eu estou falando sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo? O Papa Leão XIV, na conclusão da missa do conclave, no seu primeiro discurso, na sua primeira homilia, ele falava que a igreja de hoje precisa cada vez mais olhar e tem a missão do quê? De fazer com que a palavra de Deus nunca se apague e nunca seja calada. Então, se eu não anuncio, se eu não faço o anúncio da palavra, se eu não faço o meu papel de cristão, eu também estou ajudando essa sociedade que cada vez mais quer apagar o amor e a misericórdia de Deus. Quantas famílias por aí que não falam sobre o amor, não falam sobre Jesus Cristo, não falam sobre os mandamentos, não ensinam os seus filhos e filhas aquilo que é missão do Pai e da Mãe. Quase todos nós aqui já recebemos o batismo. E no dia do nosso batismo nós também recebemos o Espírito Santo. E vocês que estão se preparando para receber o sacramento da Crisma, vocês têm uma grande missão de anunciar a palavra de Deus. Vocês aqui são mais ou menos uns 200 ou mais jovens. E a igreja precisa de vocês. A igreja não precisa de vocês futuramente. A igreja precisa de vocês já hoje. Vocês não são o futuro, vocês são o presente. A igreja precisa de vocês em diversos serviços da igreja. Nós não excluímos ninguém, mas nós precisamos o quê? Ter a consciência da nossa missão e do nosso batismo. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, se eu venho até a igreja, e aquilo que eu perguntei logo no início da celebração, é com fé, é com compromisso que vocês pedem no sacramento da igreja, o que vocês responderam? Sim. Então, se for para vir buscar o sacramento e depois não fazer o seu papel como cristão, então nem adianta pedir o sacramento da igreja. Porque senão serão mais uma jovem, um adulto, que recebeu o sacramento e depois esquece que a igreja existe. Uma coisa é certa, meus irmãos e minhas irmãs, Deus não precisa de nós.
Deus não precisa do nosso sacrifício. Somos nós que precisamos de Deus. Somos nós que precisamos realmente nos oferecer todos os dias através de nossa oração, da nossa intimidade com Deus. Somos nós que precisamos da sua misericórdia. Então nós realmente devemos honrar aquilo que nós estamos pedindo. E os pais de vocês, e também esses aí, que estão ao lado, que são os vossos catequistas, têm uma grande missão de ensinar, mas principalmente tem a missão de fazer com que vocês permaneçam dentro da igreja. Porque senão, como eu falei, será mais um que recebeu o sacramento da Cristo. Confirmou o seu batismo, mas deixou a igreja de lado. E depois vão voltar quando? Quando quiserem casar, que aí vai vir buscar o sacramento do matrimônio, recebeu, vai para casa e continua mais uma vez longe da igreja. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, que sobe para o céu hoje, nos confirma que vai mandar alguém para nos iluminar, que é o Espírito Santo. A promessa que o Pai fez desde a criação. E o Espírito Santo tem a missão de todos os dias de nos animar, de fazer com que nosso coração se volte para Deus. Está com 2 domingos que o Evangelho fala, que nosso Senhor Jesus Cristo falava no Evangelho, o Espírito Santo que virá sobre vocês terá a missão do quê? De ensinar, mas também terá a missão de recordar tudo aquilo que eu já ensinei. Então nós precisamos verdadeiramente abrir o nosso coração para a graça do Espírito Santo e celebrar a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é celebrar um vazio, porque o Espírito Santo já está dentro de cada um de nós, como eu falei, porque nós já recebemos o Espírito Santo no batismo. E na crisma nós vamos confirmar aquilo que nós já recebemos. E muitas das vezes, eu falei isso nas 4 homilias que eu fiz hoje, nós muitas das vezes rezamos errado. Como que nós rezamos? Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Como se o Espírito Santo estivesse distante de nós. Nós precisamos rezar, Espírito Santo, acenda cada vez mais essa chama que eu já recebi um dia, que está no meu coração, quase apagada. Acenda cada vez mais, e eu sei que você está dentro de mim. Então é essa oração que nós devemos fazer. E todos os dias, quando nós acordarmos, precisamos pedir a força do Espírito Santo para nos ajudar o quê? A tomar decisões certas em nossa vida. O que é que nosso Senhor Jesus Cristo fala no Evangelho de hoje? Ficai, eu peço, ficai, permanecei aonde? Em Jerusalém. Porque vai vir alguém que vai dar força para vocês. E essa força vem do alto. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, os discípulos poderiam muito bem, depois da subida de Jesus para o céu, seguir cada um a sua missão. E nosso Senhor fala: permanecei unido, rezando, e eu vou mandar a promessa do Pai. E muitas das vezes nós também fazemos como os discípulos. Nós somos agoniados, nós não sabemos esperar. Nós queremos as coisas tudo para agora e não sabemos esperar a hora de Deus em nossa vida. E muitas das vezes nós quebramos as nossas caras justamente por causa disso, que nós não conseguimos esperar. Até mesmo nós, quando estamos na catequese, nós queremos que logo passa, porque eu quero receber o sacramento, porque não aguento mais acordar cedo, no domingo, no sábado, ou no domingo à tarde, ou no domingo, no sábado à tarde. Nós queremos que as coisas aconteçam o mais rápido possível, para eu continuar o quê? Não a vida em Deus, mas a minha própria vida.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a Deus a graça do Espírito Santo para que nós possamos cada vez mais ser obedientes ao seu amor, à sua misericórdia e à sua missão. O Padre está falando isso não para deixar vocês tristes. Eu falo isso, meus irmãos e minhas irmãs, para vocês não desistirem de Deus. Eu falo isso para que vocês não virem a costa para a igreja. E eu falo isso não só para os crismandos, os catequizandos que estão se preparando para a Cristo. Eu falo principalmente para nós que já temos uma caminhada em Jesus Cristo. Já estamos com os nossos cabelos brancos, as nossas barbas brancas, já temos os nossos filhos. Isso também serve para cada um de nós. Então, que nós possamos cada vez mais deixar que o Espírito Santo nos ajude. Para finalizar, a segunda leitura de hoje eu falava sobre Cristo como cabeça da igreja. E nós, como o quê? Como o corpo místico de Deus. Então, se a cabeça já se encontra do lado direito do Pai, Ele também quer que o corpo possa também fazer parte dessa grande maravilha que é participar do banquete que foi preparado desde a criação. E como vai falar no capítulo 14 de São João, naquele grande discurso da despedida de Jesus, eu vou, e quando o lugar já estiver preparado, voltarei e levarei todos aqueles que pertencem a mim para junto do Pai. Então que nós possamos fazer também a nossa parte para receber a glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.